Então, esse é um curso de especialização em educação e infância nos movimentos sociais do campo, e ele é um curso realizado em parceria com os movimentos sociais e com o INCRA, através do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. Este curso conta com a parceria com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e começou a ser formulado ainda no ano de 2015 e foi aprovado pela Comissão Pedagógica Nacional do Programa em 2016, e desde então nós estávamos aguardando os recursos para que efetivamente nós pudéssemos começar. O curso vai iniciar as atividades agora no dia 29, e no dia 30 nós teremos a conferência de abertura, aula inaugural, com o professor Guilhermo Arias Beaton, da Universidade de Havana, e também vamos ter uma cerimônia de abertura com a participação de autoridades da universidade e do Ministério de Desenvolvimento Agrário e a participação do movimento social parceiro, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Esse é um curso fundamental para a universidade e também para o movimento, porque ele pretende qualificar a atuação com as crianças nas áreas de reforma agrária em específico, e para a universidade ele traz esse debate que é fundamental da necessidade que nós temos num país como o nosso de mantermos sempre a pauta da reforma agrária e da educação vigentes em debate, e para o movimento é essencial qualificar a atuação com as crianças por uma necessidade de pensar tanto os processos vinculados à escolarização, mas também à atuação educativa que acontece nos outros espaços do próprio movimento. E o movimento tem uma experiência e uma trajetória fundamental na educação, que pode nos auxiliar na universidade a avançar nas formulações pedagógicas, nas proposições educacionais, e que é uma necessidade enorme da universidade atender essas demandas que vem dos movimentos sociais organizados da classe trabalhadora. Essa é uma das questões talvez mais prementes da nossa época, porque na formação dos professores nós estamos com uma catástrofe anunciada por conta da grande expansão dos cursos de educação à distância. Este é um curso que vai funcionar em regime de alternância, com tempo universidade, o tempo que os professores, os estudantes virão para a universidade, e um tempo de trabalho nas comunidades onde esses estudantes estão inseridos. A discussão da inserção tecnológica é importante como um suporte para o desenvolvimento das atividades, mas não como substituição das atividades presenciais e da relação interpessoal necessária nesse processo. Nós vimos no último período que no Brasil tem aprovação de uma política nacional de educação digital, tem uma série de iniciativas que encaminham ainda mais a formação através desses meios, né? Ditos mediados por tecnologias, mas que na verdade essas tecnologias acabam substituindo a presencialidade, e a dimensão da inserção das tecnologias precisa ser dimensionada como necessidade em contextos que devem determinar como é que elas vão ser inseridas. Então a ideia no curso é nós debatermos criticamente o uso dessas tecnologias e identificar como elas podem contribuir ou quando elas não contribuem, pelo contrário, elas bloqueiam, criando fortes problemas. Só para exemplificar, nós estamos agora com alguns estudos que demonstram o aumento explosivo de problemas mentais, problemas psicológicos provocados pelo excesso de uso de telas entre as crianças, os jovens, e isso deve ser um elemento um elemento de reflexão que a gente precisa abordar dentro desta realidade que está posta. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, ele sempre teve essa preocupação em relação à educação, e quando se fala na questão principalmente da educação infantil, né, a infância, né, o lugar da infância no MST, então foi tendo essa preocupação de buscar a formação mais específica, né, nas áreas. E aí, então, há 10 anos, quase atrás, inicia, né, esse debate, né, essa construção desse projeto, né, de formação e em parceria junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, né, e trazendo dentro esse projeto do PRONERA, para trazer
essa importância, né, de debater a questão da infância e também qualificar, né, os nossos professores e professoras que atuam, né, nos seus territórios, desde das escolas, né, dentro das áreas de assentamento, né, da reforma agrária, como também nos espaços itinerantes, como nós temos as nossas cirandas infantis, né, que temos muitos professores, educadores, educadoras, que contribuem, né, para um período, né, nessa formação dessas crianças que também fazem parte, né, do sujeito da formação do processo. Nós temos vários desafios, né, dentre delas, acho que o que mais aparece são os fechamentos de escolas, que ainda, infelizmente, a gente ainda tem essa luta, né, a gente ainda continua essa luta de que fechar escolas é crime, mas também a gente tem um grande avanço, né, principalmente aí nesses nossos quadros que vem formando, né, junto ao Pronera, né, nesses 26 anos do Pronera, a gente teve um grande número, e principalmente em várias áreas, né, e isso para nós é um grande ponto positivo, sabe que em todas as nossas bases do nosso território há muitas crianças, né? Então, desde dos acampamentos tem essa preocupação também, né, com a infância, então é construído, pensados espaços para essas infâncias, né, de ter um espaço como as cirandas infantis, né, onde acolhe essas crianças e que tenham pessoas, né, com essa qualificação para poder atendê-las. A gente tem falado sobre essa questão, principalmente a chegada, né, dessa tecnologia, então essa geração nova que vem surgindo, ela tem essa aproximação, né, na qual então ela fica um pouco no esquecimento mais assim de ter ativa da leitura, né? E acho que dentro das escolas do campo, principalmente, tem essa busca de trazer mais presente as crianças no seu cotidiano coletivamente, né? E distanciar da tecnologia no sentido de não se apegar tanto, porque tem outros meios do aprendizado, né? E principalmente nas escolas do campo, que é tão amplo, né? A gente consegue trazer isso mais presente, essa relação das crianças, né? Essa questão da tecnologia, ela tem que ser bem utilizada de forma na qual as crianças não fiquem sobrecarregadas, né, principalmente nesse mundo virtual, né, então acho que apresentar principalmente os materiais que o movimento tem, né, então a gente tem também uma relação muito grande de publicação, né, de literaturas, então todas as nossas escolas a gente tem as nossas bibliotecas, na qual é também muito utilizada, né, junto com as crianças desde os pequenos, né, então acho que os círculos literários contribuem bastante também isso, para trazer, né, a importância da leitura, né, presente no dia a dia, que hoje, infelizmente, está muito esquecido, né, até mesmo por muitos adultos, né. A missão principal do INCRA é realizar, né, a reforma agrária no país e o ordenamento fundiário, né, na tentativa de se trazer mais justiça social no campo, para se ter um outro projeto de desenvolvimento econômico e social para o país, né. E um dos instrumentos importantíssimos para que a gente possa realizar efetivamente uma reforma agrária de qualidade é o processo da educação, né, a capacitação dos trabalhadores, dos sujeitos que vivem nesses territórios, né, para que a gente possa de fato propor projetos alternativos de desenvolvimento, né, projetos que sejam mais sustentáveis, tanto do ponto de vista ambiental, social, político também, para a produção de alimentos saudáveis, né, e que sejam respeitosos aos trabalhadores rurais, à natureza, né. Então, para isso, a educação tem um papel fundamental para a gente capacitar, instrumentalizar esses sujeitos, para que esses territórios possam ser não só territórios de trabalho, mas também territórios de vida, com sujeitos conscientes, capacitados, sujeitos conscientes do que estão fazendo lá e a sua real e efetiva contribuição para este modelo de desenvolvimento, né. E o Pronera, nesse sentido, né, a gente completou este ano, né, uma longa trajetória de 27 anos, né, de luta, e o Pronera sempre foi sustentado principalmente pela luta dos movimentos sociais, né, as instituições de ensino, que são também as parceiras da execução desses projetos, né, mas eles se realizam através realmente dessa parceria, desse tripé que a gente chama, né, que são os movimentos sociais, as universidades e o INCRA. Então, ao longo desses 27 anos, né, então tivemos uma trajetória de qualificação mesmo dos próprios processos educativos, né, então o Pronera começou lá atrás, né, em 98, né,
E aqui em Santa Catarina nós estamos com o Pronera desde 99, né? Então esse projeto agora da especialização em educação e infância vai ser o nosso 19º curso aqui no estado, né? Então nós já tivemos parcerias com várias universidades, né? A própria no Chapecó, que foi a primeira, a UDESC também foi nossa parceira, a UFSC é a nossa parceira privilegiada nesse sentido das instituições de ensino, porque foram, posso estar errada, mas acho que esse é o 13º curso que nós temos com a universidade, eu não estou bem lembrada dos números, 14º? Então a UFSC sempre esteve, né, como parceira privilegiada nesse sentido de estar à frente, né, desses projetos. E o MST é o nosso parceiro de sempre, né? Aqui no Sul, aqui em Santa Catarina, nós temos o MST como o grande movimento que luta pela questão da terra, então o MST foi o nosso sempre parceiro, né? Então esses cursos foram sempre de fundamental importância para qualificar a questão da reforma agrária, né? Então a gente está aqui agora, né, com este curso, esperamos que também, com certeza, vai trazer muitos frutos, e é interessante porque é o primeiro curso nesta área da educação à infância, né, que o Pronera é aqui no estado, né, então acho que ele tem uma função pioneira importantíssima para que a gente possa também estar lançando luz nesse público que é super importante, né, para a questão da reforma agrária.